Oi, oi. Quem está aí, manda um oi. Fala pra mim se o áudio está bom. Está mudo o meu áudio? Paz do Senhor. Me ajuda a conferir se o áudio está bom. Boa noite, Nina Maria. Chegou aí. Tá ok? Tá dando de ouvir bem? Tirando a minha voz afônica, está tudo bem aí? Tá ok? Valquíria. Prazer, Valquíria, Márcia Abreu. Que bênção, esse povo está aí. Deixa eu só mandar o link aqui para as meninas do grupo. Só uns minutinhos para nós iniciarmos, tá bem, meninas? Deixa eu compartilhar com as meninas. Todo mundo me ouvindo aí? Me ajuda a compartilhar aí, meninas. Márcia Abreu, a paz do Senhor preciosa. Que bênção. Meninas que já apareceram aí, Marilda Pina, beijão, Marilda, graça e paz. Elizabeth Simões, pessoa preciosa, Carmen Silva também. Que bênção.
Carmen Silva. Vamos aguardar mais uns minutinhos, chegarem mais algumas meninas e nós já iniciaremos. Tudo bem com vocês, meninas? Folga hoje para todo mundo. Pastora Hilda Cordeiro, minha líder, minha pastora, que honra, que bênção. A paz, pastora Hilda, Elizabeth Simões, ansiosa, eu também. Todos nós estamos ansiosos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos oportuniza mais uma vez para falarmos de sua palavra, que sempre é alimento e vida para nós. Já vamos iniciar, meninas. Estamos só aguardando as preciosas de alguns grupos aí aparecerem. Valéria Leite, a paz do Senhor Jesus, Valéria. Tudo bem, preciosa? Pati Medeiros. Boa noite, Valéria, na paz do Senhor Jesus. Antônia Soares também está aí conosco. Que bênção. Oh, Jesus, abençoa a Márcia Abreu. Está ali com um probleminha no sinal, mas que tudo dê certo e que a gente consiga se comunicar assim. Vai dar certo em nome de Jesus. Tudo bem, Valéria? Que bênção que está tudo bem. Os coraçõezinhos aí, que bênção, Deus abençoe. Antônia Soares, boa noite. Ana Nascimento acabou de chegar. Que bênção, Ana, seja bem-vinda. Ana Paula, Deus abençoe. Ana Paula, boa noite. A paz do Senhor Jesus.
Mais uns minutinhos e nós iniciaremos. Cleusa Almeida, Vanilza Santos. Tudo bem aí, meninas? Com o sinal para vocês? Conseguem todas me ouvirem? Manda um ok aí para mim, por favor. Preciso desse retorno. Ok, Antônia Soares, ótimo. Cacá Silva, bem-vinda. Laudeci Maria de Souza, minha mana, que bênção. Seja bem-vinda, preciosa. Também Marta Fernandes. Deus abençoe a todas vocês. Vamos iniciar então, meninas, que nós desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas vocês. Eu sei que algumas estão assistindo ao vivo aqui conosco, mas algumas assistirão depois no modo gravado. E esta será a nossa live de aquecimento do nosso curso Empoderadas por uma Palavra. E eu preciso externar a minha gratidão a todas as preciosas, especialmente as administradoras do grupo Bible Journaling com Propósito, o grupo Devocional da Mulher, o grupo Tímidos, Sou Tímida, mas Fui Chamada, o grupo das Pregadoras Ungidas, Sou Tímida, mas Fui Chamada, e a todas vocês que estão comigo nesse encontro precioso. Recebam assim o meu abraço, o meu carinho por podermos compartilhar esse momento precioso. Eu creio que todas aqui já nos conhecem, mas caso alguém que esteja entre nós ainda não nos conheça, ou alguém que vá assistir no modo gravado e ainda não saibam de quem se trata, eu quero me apresentar de modo resumido. Eu sou Clemirene Oliveira, sou cristã para a glória de Jesus. Sou missionária, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Belém. Sou advogada, pedagoga, teóloga, mentora do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. E hoje iniciando com vocês o curso Empoderadas pela Palavra. Um curso que visa tratar a respeito das mulheres da Bíblia num período de algumas aulas. E eu estou assim imensamente feliz e grata ao Senhor por mais esse projeto do céu. Eu creio que ele abençoará a vida de muitas mulheres que desejam compreender o poder intervencionista de Deus sobre a vida de algumas mulheres
da Bíblia. E através desse conhecimento eu creio que muitas vidas poderão ser impactadas no serviço do Reino de Deus. Então essa é a nossa live de aquecimento do curso Empoderadas pela Palavra. Eu sou grata de verdade a cada uma de vocês por me permitirem esse encontro, cedendo esta audiência preciosa nesse momento valioso do seu tempo para tratarmos daquela que Deus criou para ser ajudadora, para gerar, criar e ser bênção, qual seja a mulher. Então o curso Mulheres Empoderadas apresentará as mulheres da Bíblia numa ótica contextualizada com a história e a cultura nos tempos bíblicos e gerará, sim, informações e lições importantes para as mulheres da nossa atualidade. E eu gostaria de iniciar falando convosco a respeito de um termo muito utilizado nos nossos dias, que é o empoderamento feminino. O que seria o empoderamento feminino? O empoderamento feminino trata-se de um conceito que surgiu no século XIX e que se consolidou como um movimento político, social, filosófico, com o objetivo de promover a força da mulher. Tem como principal característica a luta pela igualdade de gêneros e, por consequência, a maior participação das mulheres na sociedade. E nesse conceito, uma mulher empoderada, no conceito do empoderamento feminino, é uma mulher que ela sabe reconhecer o seu papel na sociedade e, principalmente, ela sabe como reclamar os seus direitos, assim como ela também reconhece quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres. E ser empoderada é não competir com outras mulheres nesse contexto, nesse conceito, mas sim tratá-las com carinho, igualdade, oferecendo apoio e ajuda sempre que necessário. Então, esse é, de modo resumido, o conceito de empoderamento terreno. Empoderamento no conceito secular. Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. Pastora Leila Moraes, Karine Teixeira, que bênção! Sejam bem-vindas. Então, a partir do sentido figurado, empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. E ao longo de toda a história, encontramos na Bíblia Deus também concedendo poder a determinadas mulheres, para que elas pudessem enfrentar determinadas situações ou superar determinados desafios. E é possível ser empoderada sendo uma pessoa que tinha tudo, mas resolveu não valorizar tudo que recebeu? É possível ser empoderada sendo uma mulher que, ao invés de olhar para a direção certa, escolheu colocar em risco a vida, a própria vida e a vida de toda a sua família? É possível ser empoderada mesmo sendo uma pessoa que foi criada para gerar vida, mas decidiu trilhar o caminho da morte? Iniciando essa live de aquecimento que trata-se do início do nosso curso Mulheres Empoderadas pela Palavra, eu quero falar com você de empoderamento, mas não esse empoderamento secular. Eu quero falar com você sobre empoderamento à luz da Bíblia. E uma mulher empoderada no conceito bíblico trata-se de uma mulher que sabe quem é. Uma mulher que não tem problema de identidade porque ela sabe, ela conhece a sua origem em Deus. Uma mulher que possui o seu interior preenchido porque sabe a razão da sua existência, sabe o porquê está na terra, já que entende
que Deus a criou com um propósito. E acima de tudo, não teme o futuro, porque sabe o roteiro certo do final da sua história. Porque está consciente que sobre si pesa uma palavra. Uma mulher que sabe que a sua vida tem um propósito, que possa olhar para si e dizer: minha vida tem um propósito. Eu estou debaixo de uma palavra do céu. Uma palavra que me empodera. Uma palavra que não falha. Minha vida tem uma razão de ser. E eu estou debaixo de uma palavra. E essa palavra, a palavra de Deus, esta sim é empoderamento. Eu estou debaixo de uma palavra. O curso Empoderadas por uma Palavra tratará de algumas mulheres. E esse curso não poderia começar com outra história. Não poderia começar de outra forma. Vamos introduzir essa live de aquecimento do nosso curso com um estudo sobre a vida da primeira mulher empoderada da nossa história. Quem? Alguém arrisca? Gente, alguém arrisca dizer sobre quem nós vamos tratar? Alguém escreve aí? Alguém escreve? Graça e paz preciosas que chegaram depois. Alguém aí? Alguém se habilita a dizer sobre quem será que iremos tratar? A primeira mulher empoderada da história. Alguém? Alguém aí se habilita a dizer qual a primeira mulher empoderada da história que nós poderíamos tratar da história bíblica? Quem? Gente, alguém. Elizabeth falou Sara. Alguém mais, gente? Alguém mais? Alguém mais? A primeira mulher que recebeu uma palavra de empoderamento da parte de Deus. Quem se habilita a responder, gente? Me ajuda. Alguém respondeu Esther. Pastora Irondi respondeu Esther. Andréia Santana, seja bem-vinda, preciosa. Gente, alguém se habilita a dizer qual a primeira mulher empoderada da história acerca da qual trataremos nesta live de aquecimento? Pastora Ailda respondeu Débora. Andréia Santana respondeu Débora. E Nayara Gomes também Débora. Gente, se fosse uma eleição, Débora seria vencedora. Ana Cláudia, Débora. A paz do Senhor, Ana. Marta Fernandes, Ana. Ô, glória, o povo não me deixou sozinha. Alguém mais? Marta Fernandes respondeu Ana. Gente, meu Deus. Débora. Gente, quem será a primeira mulher empoderada da história que sobre ela pesou uma palavra do céu? Esther. Alguém respondeu Esther ali, ó. Penha Valdivino, bem-vinda, Penha. Gente, Antônia Soares respondeu Ana. Gente, será que alguém vai acertar? Gente. Débora. Cacá respondeu Débora. Alguém mais? Ana Ribeiro, bem-vinda, Ana. Alguém mais? Tem alguém que não respondeu ainda? Respondam. Qual a primeira mulher que recebeu uma palavra de empoderamento na Bíblia? Gente, mas Débora é campeã. Débora é campeã. Joquebede, olha só, Valéria respondeu Joquebede. Ana Ribeiro respondeu Madalena. Gente, deixa eu tomar uma água aqui na minha xícara das mulheres empoderadas. Quem mais? Alguém respondeu Madalena?
Eu vou esperar mais duas responderem e nós já vamos iniciar. Eu espero que vocês permaneçam comigo até o final e nós vamos trabalhar essa história maravilhosa que eu creio que Deus falará ao teu coração através desta palavra. Ana Alves respondeu Esté. Eu vou aguardar mais uma mulher responder e nós já vamos iniciar. Falando a respeito de uma mulher empoderada. Oh, glória, Valéria Leite. Empoderamento. Maria José respondeu Maria. Vamos iniciar então. Quero uma xícara das mulheres empoderadas. Tá muito linda. Verdade, ó, um luxo. Ai, pastora Irondi. Gente, já que todas responderam, todas responderam? Todas responderam. Todas responderam. Então vamos iniciar. Vamos pegar nossa Bíblia. Vou pegar a Bíblia, versão NAA, Almeida, revista e atualizada. Nova Almeida atualizada, NAA. Corra e pegue o seu livro mais precioso aí, se você ainda não está com ele. Livro mais precioso. É verdade, Márcia Abreu. Essa xícara é um luxo. Ai, gente, vocês são demais. Vamos lá, então, todos com a Bíblia? Todo mundo já tem sua Bíblia aí? Amém? Todo mundo com a Bíblia? Para me ajudar na leitura. Hoje eu estou utilizando aqui a Bíblia A Jornada. Linda. Que eu coloquei as abas. Gente, que bênção. Consegui colocar as abas na Bíblia. A Bíblia A Jornada. Falta ainda colocar aquela capa linda. Vou colocar uma outra capa ainda, uma capa rosa. Mas já coloquei as abinhas. A Bíblia A Jornada, ela é na versão NAA. Uma inspiração para quem gosta de abas. Tem gente que não gosta, porque rasga. Mas eu não coloco a aba na Bíblia. Eu coloco numa página adicional, de modo que a Bíblia não rasga. E eu protejo o meu livro precioso. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Se valesse um prêmio... Gente, eu poderia dar essa Bíblia. Eu poderia dar essa Bíblia para alguém que acertasse, a Bíblia Jornada. Só coloquei as abas, mas ainda não anotei nada. Ela tem espaço para anotações, mas eu ainda não anotei. Ela está novinha. Poderia mandar de presente para uma preciosa que acertasse. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém acertou, gente. Ninguém acertou. Pega o seu livro mais precioso e abra comigo. Livro do Gênesis, Bereshit. Gênesis, capítulo de número 3. Primeira mulher empoderada por uma palavra do céu. Gênesis, capítulo de número 3. Vamos falar a respeito da história da primeira mulher que foi empoderada com o poder de uma palavra que saiu da boca de Deus. Eva! Ninguém acertou, mas abra o seu livro mais precioso. Bereshit, ou seja, Gênesis, capítulo de número 1. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Nayara ia falar, Eva. Nayara, por pouco, Nayara, você ganha uma Bíblia. Mas a Bíblia continuará sendo minha. Gente, vocês não gostam de ganhar a Bíblia. Vamos lá. Preciosas, todas já abriram suas Bíblias. Leremos em nome de Jesus a sua preciosa palavra, que assim nos diz. Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele. Parabéns. Deus abençoe, Saraúga. Seja bem-vinda. Versículo de número 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore agradável para dar desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, então, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? Que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Versículo de número 17. E Adão diz: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome Eva ou Havá, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Versículo de número 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. A Cacá disse ali: pensei na Eva. Pois é, vocês pensam e não escrevem, pensam Eva e escrevem Débora. Gente, pois bem. Então, meninas, para iniciar tratando a respeito da história da primeira mulher empoderada
pelo poder de uma palavra advinda de Deus, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como esperar algo positivo na vida de uma pessoa que tinha tudo, mas resolveu não valorizar tudo que recebeu? Que fim aguardar de uma mulher que, ao invés de olhar para a direção certa, escolheu colocar em risco a vida de toda a sua família? Que consequência esperar na vida de uma pessoa que foi criada para gerar vida, mas decidiu trilhar o caminho da morte? O que esperar acerca de uma mulher como Eva? O que esperar de uma crente como Eva? Bem, é importante pontuar quem era Eva no início. Quem era Eva? Em Gênesis 3 e 20, penúltimo versículo que nós lemos, diz que Adão deu um nome à mulher. Nós sabemos que Deus pegou um abismo, um mundo escuro, uma terra sem forma, vazia, sem configuração, sem preenchimento e sem beleza e sem luz. E com o poder da sua palavra, ele forma a terra, dando-lhe forma, dando-lhe estrutura, trazendo luz, afastando a escuridão, trazendo beleza para tudo isso que era apenas um caos, da forma, da luz, da beleza, estrutura, preenche, porque Deus, ele é especialista em do nada trazer algo onde ninguém espera nada, onde alguém diz assim, não há mais o que esperar daí, Deus vai lá e faz brotar. Tem um versículo em Romanos, se não me falha a memória, seria Romanos 4:17, que diz que Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem e chama as coisas que não são como se já fossem. Então esse Deus pega o nada e pelo poder da sua palavra, ele cria a terra linda, iluminada e bela. E nessa terra, Deus, que é especialista em dar forma, em dar estrutura, em preencher, ele cria um jardim. E ao criar esse jardim, ele coloca nele um ser. Tudo que ele cria até o 5º dia, ele cria pelo poder da sua palavra. Ele crê dizendo haja. Porém, no 6º dia, ele altera o projeto. Numa reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não diz mais haja, ele pega a sua mão, pega o pó da terra, transforma num barro modelável e ele desenha, ele tira o projeto que estava em sua mente e o realiza através da sua mão. E ao criar, ele cria um ser, ele desenha um ser humano, mas esse ser humano ainda está sem vida. Então ele sopra
o ruach, o sopro do seu espírito, ele injeta aquilo que ele tinha dentro de si, ele sopra no homem, ele inspira no homem, para que esse homem receba do seu espírito, para que ele receba de Deus vida. E então o homem se torna de um boneco de barro um ser que tem vida, um ser a quem Deus diz: cresce, multiplica, enche a terra. Deus, quando cria o homem, ele cria um ser para ser próspero. E quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e depois ele diz: cresce, multiplica e enche a terra, ele está dizendo: você vai multiplicar, você vai crescer, e você vai compartilhar a semelhança daquilo que Deus é. Quando você crescer, você está crescendo, demonstrando quem Deus é. Quando você compartilhar, você vai compartilhar aquilo que Deus é. Quando alguém olhar para ti, olhará para aquilo que Deus é. O homem foi criado para multiplicar, para encher a terra da presença de Deus, daquilo que Deus soprou nele, que é vida. Só que Deus pega esse homem e coloca no jardim. Quando Deus coloca no jardim, a Bíblia diz, nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia, não reclamando, não reclama. Mas Deus olha e dá-lhe autoridade e poder para dominar sobre os animais. E a Adão, ele dá nome a todos os animais. Ele olha para cada animal e ele dá um nome. Só que Deus olha para Adão num contato com os animais, num contato com os outros seres, e Deus percebe que todos os seres têm companhia, mas Adão não. E Deus viu, a Bíblia diz, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. A Bíblia diz que Deus então assim propõe: far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, alguém que ajuda, alguém para que esteja diante dele. A Bíblia diz no versículo de número 20 que nós lemos, que Adão chama essa mulher que Deus faz Adão adormecer, injeta uma anestesia do céu em Adão, e Adão adormece. Quando Adão desperta, à sua frente tem um ser que lhe é semelhante como raça, mas que é diferente de modo que lhe completa. E o texto que nós lemos diz que ele chamou este ser, esta mulher, de Eva, no hebraico Havá, que significa a que vive, a vivente. E ele diz, ela é mãe de todos os viventes, ela é a mãe de todos os seres humanos. Quando nós observamos o termo do nome Havá, nos remete a alguém que tem vida. Eva é alguém que gera vida. Foi criada para compartilhar vida, para gerar vida, porque é alguém que possui vida. Uma mulher criada para exalar vida. Sim, Eva era uma mulher privilegiada. Quem olhava para Eva não veria a imagem da morte. Não veria
a imagem da angústia, da falta de vida, do vazio existencial. Não. Eva surge adulta. Eva não precisou aprender com alguém lições até chegar à fase adulta, porque quando ela surge, ela já surge conhecendo, porque Deus já lhe criou adulta, uma mulher privilegiada. Privilegiada por quê? Porque ela surge adulta, abençoada, acompanhada e rica. Ela surgiu já tendo uma palavra de prosperidade sobre a sua vida. Quando Eva surge, já havia sobre a vida de Adão e sobre a vida dela uma palavra dizendo: cresça, multiplica e encha a terra. E Deus repete isso depois, quando a mulher é criada. Ele diz: cresça, multiplique e encha a terra. Essa mulher, quando Deus diz que criaria, far-lhe-ei uma adjutora, a adjutora que significa aquela que ajuda, uma auxiliar idônea, uma pessoa que lhe corresponda. Algumas versões dizem que lhe seja semelhante, outras versões dizem que lhe complete. Eva, ela surge privilegiada porque, além de já nascer, tendo consciência que ela tinha habilidade para crescer, para multiplicar, para encher a terra, ela também surge como afortunada. Afortunada em vários aspectos. Eva, ela surge afortunada emocionalmente. É a primeira mulher da história que já surge comprometida. Ela não precisou fazer uma oração dizendo: Deus, onde está o meu Adão? Não foi como Rebeca, que precisou orar e dizer: Deus, cadê o meu Isaac? Não. Quando ela nasce, quando ela surge, porque Eva não nasce, ela é criada. Quando Eva surge, quando ela é criada, ela já surge acompanhada. Quando ela chega, ela já é amada. E qual é a palavra de amor que ela recebe? Adão diz assim: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, seria o mesmo que ouvir: ei, aí está um pedaço de mim. Por quê? Porque é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. É uma parte de mim. Eva é um pedaço de mim. A expressão que esta mulher ouve quando ela surge. Então ela é afortunada emocionalmente. Já surgiu casada, amada, reconhecida por Adão como parte dele. Não como rejeitada, mas como acolhida. Eva é também afortunada materialmente. Quando Eva surge, já tem casa pronta, já tem boi no pasto, já tem ovelhas no curral, já tem um grupo de animais criados, um jardim lindo à sua espera, rica materialmente, possuía tudo. Não precisava pedir nada materialmente falando. Além de ser afortunada emocionalmente, afortunada materialmente, ela também era rica espiritualmente. Quando Eva surge, ela recebe a presença pessoal de Deus ao cair da tarde. A Bíblia registra que ao cair da tarde, Deus passeava no jardim e visitava aquele casal, conversava com eles pessoalmente.
Eva era uma mulher afortunada espiritualmente, porque ela poderia conversar diretamente com Deus. E numa dessas conversas, a Bíblia diz que Eva recebeu uma ordem. Aquele casal recebera uma ordem da parte de Deus. E eu quero considerar com você que Deus não dá desafio a alguém que não seja um desafio possível de ser vencido. Uma ordem que Deus dá é uma ordem possível de ser cumprida, porque Deus não pede algo impossível ao homem. Por quê? Porque Deus sabe quem o homem é. Deus sabia quem Eva era. E a ordem que Deus lhe dera é uma ordem passível e possível de ser cumprida. Observe que o salmista, em Salmos 103, ele diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se de que somos pó. Então Deus sabe quem Adão era, Deus sabe quem Eva era, Deus sabe quem eu sou, ou preciosa, precioso que me assiste. Deus sabe quem você é. E Deus sabe a estrutura que você tem. De repente você está me assistindo aí e perguntando: Deus me deu uma ordem, Deus me fez um chamado, e eu olho para mim e eu não vejo condições. Posso te dizer algo? Deus não erra. E Ele conhece a tua estrutura. E o Deus que te formou, mesmo sabendo que és pó, Ele conhece as habilidades que Ele imprimiu em ti. E Ele sabe que você é capaz, sim, de cumprir aquilo que Ele proferiu ao teu respeito. Mas Deus dá uma ordem para Eva. Deus dá uma ordem para Eva. E a Bíblia diz que Eva não obedece. E a história dela nos mostra. Verdade, pastora Hilda. Verdade, meninas preciosas. A Bíblia diz que Eva desobedece. E a história dela nos ensina que nem tudo que é aprazível, que parece que vai trazer alegria, que vai dar prazer, que vai trazer uma certa satisfação, algo que aparentemente é agradável, nem sempre essas coisas vêm de Deus para nós. O capítulo número 3 e o versículo número 6 diz que, olhando para o fruto, a mulher viu que ele era aprazível e ele era agradável. Deus disse, observe, Deus disse que de toda árvore do jardim, no versículo de número 2, no capítulo de número 2 e no versículo de número 16, Deus disse que de toda árvore do jardim, aquele casal poderia comer. Todo fruto você pode comer, menos um. Aí a serpente pegou essa fala de Deus, porque a serpente é especialista em deturpar a palavra de Deus. E a serpente, então, ela enganou, distorceu a verdade, quis tornar a verdade de Deus, que é uma verdade absoluta, numa verdade relativa, e ela tentou confundir a mulher. E ela diz assim: não podes comer do fruto de nenhuma árvore. Gente,
Deus não disse que não poderia comer do fruto de nenhuma árvore. Ele disse que de todas poderia comer. Só não poderia comer de apenas uma. Mas a serpente vai lá e deturpa. Porque Satanás é especialista em deturpar aquilo que Deus profere ao nosso respeito. Mas eu louvo a Deus, porque Deus é especialista em restaurar a nossa história. Oh, glória! Devido o fruto ser agradável, aprazível, Eva aceitou a sugestão da serpente, comeu, deu ao seu marido. E em decorrência disso, ocorreram as consequências de suas condutas. Porque o ser humano pode fazer quaisquer escolhas. Só não pode se furtar do resultado delas. É a lei da semeadura. O primeiro, ou melhor, Gálatas 6, capítulo 6 e versículo de número 7, nos adverte: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Eva não se atentou que quando Deus disse: pode comer de toda a árvore, menos da árvore que está no meio do paraíso. Porque no dia que comeres, certamente morrereis. Satanás enganou, mostrou apenas a proposta e esqueceu de mostrar as consequências. Ou esqueceu, não, escondeu a propósito, devido à sua astúcia. E em decorrência disso, a oferta do inimigo começou a destruir a vida da mulher. Aquela que fora criada para gerar, para crescer, multiplicar, encher a terra. A mulher que foi criada como aquela que compartilharia a vida. Aquela que geraria a vida. A oferta do inimigo começa então a destruir, primeiramente, os seus relacionamentos. Primeiro, destruir o seu relacionamento com Deus, porque uma vez que peca, se afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como disse o profeta Jeremias. Quando a mulher peca e oferece ao seu marido o fruto e ele também o aceita, e ele também o recebe, ao pecar eles se separam, se distanciam de Deus. Mas além de se distanciar de Deus e quebrar a aliança, esse relacionamento com Deus, Eva também começa a ter um conflito com Adão. Aí você pergunta, conflito? Sim. Quando Deus chega na virada do dia, procura Adão e diz: Adão, onde estás? Adão se esconde. E Deus diz assim: por que tu te escondeste? Ele diz, continua perguntando Deus: porventura comeste do fruto que te dei ordem que não comesse? E ele diz: Senhor, a mulher, a crente Eva, sabe? Aquela, a crente, a mulher que tu me deste. Já começou aí. Adão, a princípio, dizia para Eva: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Mulher, és um pedaço de mim. Depois que Eva cede à tentação da serpente, essa que agora é um pedaço de Adão se torna a crente que peca e faz a gente pecar junto. Deus, eu pequei porque a crente Eva me ofereceu o fruto do pecado. E a serpente já coloca um veneno. A dissolução de relacionamentos. Adão e Eva não se separam, mas aqui nós encontramos Adão dizendo: a culpa foi dessa crente aí.
E eles têm consequências. Morte física, porque Deus diz, no dia que comerem, certamente morrerão. Sobre eles pesa agora uma sentença de morte. Morte física, iriam envelhecer, iriam ter sua saúde deteriorada. Por isso que nós envelhecemos. Porque a morte é certa. Há uma sentença de morte física para o homem por causa do pecado. Mas não é apenas morte física, há também a morte espiritual, quando o homem se distancia de Deus. E caso esse homem não retorne a sua aliança com o Senhor, ele também herdará a morte eterna, como consequência de um pecado herdado por causa da conduta de uma crente que foi criada para ser ajudadora, para gerar vida, mas que dando ouvidos à serpente, começa a perder a oportunidade de ser aquilo que Deus a projetou para ser. Eva então começa agora a fazer parte de uma visão, de uma realidade, cuja história nos mostra que os nossos atos podem provocar consequências que se prolongarão por tempos e por gerações. Porque o que Eva comete não atinge apenas a pessoa dela. O que Eva comete acaba por gerar uma consequência na vida do seu esposo, uma consequência na vida dos filhos que nasceriam. E você observa que Adão e Eva nunca foram num culto fúnebre. Quando nós, humanos, que diariamente assistimos jornais, vemos notícias, ouvimos informações de pessoas morrendo todos os dias. E até hoje nós nunca acostumamos com a realidade morte. Agora imagina Adão e Eva que nunca assistiram um jornal com noticiário de morte. Que nunca participaram de um culto fúnebre, tendo que sofrer a consequência de ir no culto fúnebre do filho que foi morto por causa do irmão. Porque Caim mata Abel, filho da crente Eva, que pecou, e a consequência do pecado produziu ou ocasionou uma consequência de morte que se prolongou por tempos e gerações. Entre Eva e os nossos dias passaram-se mais de 4.000 anos. E a consequência ocasionou não apenas a família de Eva, mas ocasionou a toda a raça humana a experiência da dor, da angústia, da morte, da separação de Deus, da separação entre pessoas, porque a morte física nos afasta dos nossos entes queridos. Todos que nasceram a partir de então foram atingidos por esta realidade. Todos que nascem a partir de Eva herdam esta natureza pecaminosa, essa predisposição para o pecado. O salmista, nos Salmos de número 51 e o versículo de número 5, ele reconhece e ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe.
reconhecendo que herda uma natureza pecaminosa advinda do primeiro casal e da crente Eva. Ainda, o escritor aos Romanos, no capítulo de número 3, e o versículo de número 23, declara: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O mesmo escritor aos Romanos, já no versículo de número 10, ele diz que, como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo. O profeta Jeremias, ele declara que diante de Deus a nossa justiça é como trapos de imundícia, que mesmo o ser humano sendo justo humanamente falando, diante de Deus ainda está em débito, ainda está em dívida. E essa condição é resultado daquilo que a conduta de Eva ocasionou. Ela teve perdas. Eva teve perdas. E a sua perda atingiu não apenas a própria história dela, mas atingiu as gerações futuras por ter ouvido a voz astuta da serpente. Então, Eva, a sua história mostra uma mulher que deu ouvidos à astúcia do adversário. A serpente distorceu a orientação divina, causou um caos na vida da mulher, e essa serpente causa tudo isso e fica assistindo. A serpente assistiu a tudo. Assistiu a mulher tendo problemas diante das acusações de Adão. Adão dizendo: foi a mulher que tu me deste. A serpente estava lá no jardim, ela ainda não tinha saído de lá. A serpente assistiu Deus amaldiçoando a terra, porque no texto que nós lemos, algumas versões dizem que a terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. A versão que nós lemos disse que a terra passou a produzir ervas daninhas. E a serpente está assistindo tudo. A serpente assiste Deus sentenciando morte para aquela família, e assistiu a mulher em completa nudez, porque depois que eles pecam, eles ficam nus, e a serpente olhando. A mulher perdendo tudo que ganhou de Deus e a serpente olhando. Quando Deus determina uma sentença de dor, quando Deus diz assim, no versículo de número 16, do capítulo de número 3 de Gênesis, Deus diz: com dor gerarás filho. E a serpente está lá, assistindo o resultado de toda astúcia e de todo o mal que a serpente intentava ocasionar naquele casal e na vida da primeira mulher da história. A serpente está lá assistindo. Deus dizendo: o teu ventre gerará, mas gerará com dor. A história de Eva nos revela a história de uma mulher que gera com dor, que tem uma sentença de morte, de um ventre que terá dor para gerar, porque deu ouvido à astúcia do adversário. Então, a história de Eva nos revela uma mulher caída, destruída, separada de Deus, condenada à morte, destinada a gerar filhos, sentindo as agruras da dor, mas também, deixa eu te contar algo, a história de Eva nos revela o poder restaurador divino através de uma palavra que sai da boca de Deus. Observemos que no versículo lido no capítulo 3, do versículo 14 ao 16, fica claro que o ventre de Eva, que foi criado inicialmente
para que Eva pudesse crescer, multiplicar, encher a terra. Agora, devido ao seu erro, recebe uma sentença de dor. Essa que era para gerar vida, agora passa a gerar com dor. Quem olhasse para o ventre de Eva antes, diria: essa mulher nasceu para exalar vida, para compartilhar vida, para gerar vida. E a serpente está lá assistindo. O seu ventre, Eva, sofrerá dor. Eva, em resumo, uma mulher pecadora que ocasionou um problema no seu casamento, uma mulher afastada de Deus, perdeu o lar perfeito porque no final da sentença Deus os lança do jardim para a terra e ordena que agora, para trabalharem, para comerem, precisaria do suor do próprio rosto. Eva perdeu até o lar perfeito que havia recebido lá no Éden. E agora passa a ser uma mulher cuja história teria dores. Nasceu para gerar vida, mas a sua história agora passa a ser uma história que terá dores. Gente, eu fico impactada quando eu vejo o versículo de número 15. No versículo de número 15 fica claro que o nosso Deus não tem plano B, gente. Deus não tem plano B. Quando o plano A falha, Deus nunca falhou. Quando o plano A falha, Deus restaura o homem para que o projeto siga. Mas Ele não usa plano B, porque os seus projetos são perfeitos. Jó 42:2, Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Talvez no meio da tua história, algumas coisas possam ter saído do trilho. Talvez no meio da tua trajetória tenha havido uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida. E alguma coisa, por algum motivo, por alguma conduta, por algum ato, você tenha trilhado caminhos diferentes e esteja aí se perguntando: será que ainda tem chance para mim? Será que Deus ainda tem propósito a respeito da minha história? Eu quero declarar sobre a tua vida a palavra que Jó declarou. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos projetos de Deus sobre a tua vida será impedido. Deus não criará um plano B para você. O plano de Deus já era perfeito. A serpente que encontre um rumo para ela, porque na tua vida a última palavra é a de Deus. E Deus sabia que se a história de Eva não sofresse uma intervenção, alguém poderia olhar para aquela mulher no futuro e ver nela apenas beleza, porque Eva deve que era linda. Opa! Alguém poderia olhar para aquela mulher no futuro e ver apenas beleza, mas
nenhum valor. Se a história de Eva não fosse alterada, alguém no futuro poderia julgá-la como aquela que surgiu para ser ajudadora, culminou em uma conduta de destruição, e só causou morte. Se a história de Eva não fosse tocada por Deus, no futuro, alguém poderia julgá-la como aquela que fora criada para gerar vida, mas que só ocasionou perdição. Se a história de Eva não sofresse uma intervenção, alguém poderia considerá-la como uma mulher que deveria crescer, multiplicar, encher a terra de vida, mas tudo o que conseguiu foi uma sentença de dor. Com dor, vai gerar filho. Uma mulher que tudo o que conseguiu na vida foi uma sentença de morte e dor. Mas no versículo de número 15, a serpente está assistindo e Deus nem esperou a serpente se retirar. Foi na presença da serpente mesmo. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que Satanás vai ter que assistir. Diante daquele cenário de destruição, tragédia, morte que a mulher experimentava. E tudo que ela experimentava como consequência de suas falhas. Deus poderia ter permitido que aquela conversa entre Eva e a serpente perdurasse. Porque elas estavam conversando. O adversário está lá conversando com Eva. Come, não é assim que Deus disse? Ó, faz assim, anda por aqui. Eva, não, tu vai morrer não, Eva. Tá lá a serpente conversando com Eva. E Deus poderia ter deixado aquela conversa se prolongar. Oh, glória! Nós percebemos Deus olhando para Eva e olhando para a serpente e dizendo, ó, essa conversa entre você e a serpente tem limite. Ele diz, eis que estabelecerei uma inimizade entre ti e a mulher. Algumas versões dizem, eis que porei. Não foi a mulher que criou uma inimizade com a serpente. Não é o ser humano que se distancia da serpente. É Deus que olha para a serpente e diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Essa conversa já deu. Essa conversa não prospera mais. Eu percebo, quando Deus começa dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, percebo Deus com esse gesto, demonstrando a serpente assim, ó, ei, serpente, já foi longe demais. Não continuarás aprofundando essa mulher nesse quadro destruidor. A aliança encerra aqui. E eu estabelecerei inimizade, separação, dissociação entre ti e a mulher. Gente, que amor acolhedor, restaurador. Que amor. Deus poderia ter deixado. Deus poderia ter deixado Eva com aquela amizade destrutiva. Mas Deus pôs um fim. Apocalipse 12:9 menciona que a antiga serpente, conhecida pelo nome de diabo ou Satanás,
aquele que engana o mundo inteiro. Então, quando eu olho para a história de Eva ali dialogando com a serpente, o escritor de Apocalipse, João, ele nos remete à compreensão de quem é essa serpente. Ele chama de a antiga serpente, Satanás. A antiga serpente, Satanás. Deus então estabelece uma inimizade, uma guerra. Não há mais harmonia entre ti, serpente, e essa mulher. No versículo 15 ainda, Deus declara que o descendente da mulher, no texto que nós lemos, teria o calcanhar ferido, referindo-se aos repetidos esforços de Satanás tentando vencer aquele que descenderia, que nasceria da mulher. Deus diz no versículo 15: tu lhe ferirás o calcanhar. Ele disse para a serpente: tu vais ferir o calcanhar daquele que é descendente, ou daquele que nascerá da mulher. Mas no mesmo versículo 15, Deus leva uma palavra, Deus declara uma palavra sobre a vida daquela mulher, dizendo: mas o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Um ferimento no calcanhar não é mortal, mas ter a cabeça esmagada pelo descendente da mulher, o adversário seria totalmente derrotado. E ao pronunciar esta palavra, percebe-se Deus intervindo na história de uma mulher sem expectativa de futuro. E ele empodera com uma palavra que lhe garantiria que da sua semente nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e alteraria toda a trajetória espiritual da humanidade. A partir de então, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Após esta palavra de empoderamento e resgate da dignidade desta mulher, após essa palavra de empoderamento proferida por Deus, quem olha para Eva agora, a serpente, quando olha para Eva agora, vê uma outra mulher. Vê a mesma mulher, mas uma mulher empoderada. Os anos se passaram. E você observa que da semente, não do homem, da semente da mulher, nasceu o Cristo. O descendente prometido por Deus. O cumprimento da promessa que Deus determinou sobre a vida da mulher. Passaram cerca de 3.700 anos entre a história de Eva e o nascimento de Cristo. E numa pequena cidade, Belém Efrata, nós conhecemos a história, descendente da mulher e não originado de uma semente masculina, nasce o Cristo, aquele que na cruz consumou a nossa redenção e deu-nos a vitória sobre a serpente, a vitória sobre o maligno. Aleluia! Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19
Os discípulos estão eufóricos, felizes que pelo nome de Jesus os demônios se nos sujeitam. E daí Jesus vai lá e diz a eles: eis que vos dou poder para pisardes. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrai, porque se vos sujeitam os espíritos. Ei! A serpente ser esmagada é bem pequeno diante da vitória que nós teremos na glória. Porque ele diz: alegrai-vos, não por causa disso, porque os espíritos se vos sujeitam, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Oh, glória! Após esta palavra de empoderamento, no transcorrer da história, Cristo surge. Cristo desce da sua glória, vem à terra para cumprir a promessa que Deus fez a uma mulher, que a serpente olhou e pensou: agora eu consegui destruir, eu acabei com a vida dela. Ela cedeu à distorção da verdade. Ela trilhou fora da rota por alguns segundos. E eu consegui o meu intento, a minha astúcia, o meu projeto de aniquilar, de destruir a vida da mulher. Infelizmente, observa-se que o projeto da serpente, desde o início, foi tirar a utilidade da mulher. Deus criou-a para ser ajudadora, para gerar vida. Satanás agiu, fez com que esta mulher olhasse para si e não percebesse a sua específica habilidade para ser bênção, para ser ajudadora, para ser aquela que ajuda, capaz de ajudar, capaz de oferecer auxílio. Porque mulher é assim. Mulher é assim, habilidosa. Tudo que ela toca, ela transforma. E essa habilidade foi Deus quem deu. O intento de Satanás era criar um estigma, um rótulo negativo. Era fragilizar. Era criar um rótulo de que de uma mulher não dá para esperar nada. Ei, de Eva, não dá para esperar muita coisa. Acerca dela, não dá para esperar nada. Ela não será capaz de ser ajudadora e carregará a culpa. Ela carregará a culpa de ser aquela que ocasionou a morte. Foi chamada para fazer tudo certo, entretanto, fez tudo errado. O plano do maligno era tornar a mulher um objeto acerca do qual não existisse a imagem de Deus, mas apenas de um ser que seria belo por fora, mas que sua função seria apenas pecar e convidar outros a pecarem. A ideia da serpente era criar um rótulo de que Eva só serve para pecar e conduzir os outros a pecarem. Serve para nada, só serve para produzir morte. Porque que consequência tiveram as atitudes desta mulher? A serpente induziu a mulher a pecar e ainda esta convenceu seu companheiro, comprometendo
comprometendo a história de toda a raça humana, logo, sobre ela, o que pesaria? Uma história, um estigma, um rótulo daquela que peca. Quem é Eva? A crente que peca. Aquela que peca, faz o outro pecar, não serve para ajuda, foi criada para ser ajudadora, para ser adjutora, mas não cumpre a função de adjutora, de ajudadora. É apenas pecadora. Mas esse plano teria se consumado. E quase consumou. Porém, Deus lançou uma palavra sobre a vida daquela mulher. E esta recebeu a restauração da sua dignidade. Teve a sua dignidade restaurada, a sua identidade restaurada, como projeto de Deus. Enquanto a serpente olha para ela e diz assim, vai gerar com dor. Deus olha para aquele ventre e diz assim, vai gerar vida. Desse ventre vai nascer o Salvador. O plano da serpente teria sido levado a efeito se sobre a vida de Eva não pesasse uma palavra. Eva foi empoderada. Eva foi empoderada por uma palavra e essa palavra não saiu da boca de qualquer um. Saiu da boca do próprio Deus. Realmente, não dá para esperar algo positivo na vida de uma pessoa que tinha tudo, mas resolveu não valorizar tudo que recebeu. Que esperança tem? Que esperança tem uma mulher que, ao invés de olhar para a direção certa, escolheu colocar em risco a vida de toda a sua família? Que sonho ou que expectativa terá uma pessoa que foi criada para gerar vida, mas que no meio do caminho peca, erra, falha e decide trilhar o caminho da morte? Talvez, semelhante a Eva, alguém tenha olhado para você e veja em ti uma mulher caída, cheia de conflito interior, com um lar arrasado, com sonhos destruídos, distanciada de Deus, sem vida. Talvez alguém olhe para você e diz assim, eu não vejo vida nos olhos desta mulher. Eu olho para ela e eu não vejo vida. Mas debaixo das promessas de Deus, debaixo do poder dessa palavra, eu preciso lhe dizer que a perspectiva debaixo da palavra de Deus muda. Debaixo da palavra de Deus, a nossa perspectiva é alterada. A semente da mulher que é Cristo surgiu para aniquilar os projetos da serpente ao meu respeito, ao teu respeito, e garantiu vida. Você precisa olhar para Deus e perceber que quando você foi criada, mulher, Ele tinha planos ao teu respeito. Como Eva, sua vida não é projeto do homem. Satanás esqueceu de observar que Eva não era um sonho de Adão. Eva não era um projeto humano, não era uma proposta humana. Eva era um projeto do céu. Igualmente, você, mulher que me assiste, você não é um projeto humano. Você é projeto de Deus. Sua vida não é projeto nem dos seus pais. Sua vida é resultado de um projeto gerado em Deus, o mesmo Deus que criou Eva, não para ser apenas mais um ser criado, não. Ele criou Eva com um propósito.
Ele criou você com um propósito. Ei, às vezes a serpente passa aí perto de você e manda os venenos dela, dizendo que você não vai produzir nada, que você pode pegar todos esses projetos aí que você anotou e arquivar, porque vai dar em nada mesmo. Satanás já tentou te desanimar, dizendo: entrega os pontos, vai para um quarto escuro, se tranca lá, porque só vai gerar morte mesmo. Para que sair? Para que tentar projetar? Para que tentar crescer, multiplicar? Para que tentar trabalhar no reino de Deus, se quem olha para você só vê morte? Ei, escute. Quem olhou para Eva em Gênesis 3, viu uma mulher que perdeu tudo que recebeu. Viu uma mulher que não foi prudente. Viu uma mulher caída. Viu uma mulher distanciada de Deus. Viu uma mulher despida. Viu uma mulher criada para ser ajuda, mas que por ouvir as sugestões da serpente, teve sua identidade manchada e confundida. Viu uma mulher sem perspectiva de vida, afinal, que perspectiva possui uma pessoa envolvida com o pecado e afastada de Deus? Tudo isso a serpente viu. Mas no final da história, a serpente também viu. Quando em Gênesis 3:15 e Gênesis 3:21, Eva, sendo o forte testemunho de uma mulher restaurada, acolhida, coberta, vestida, e sobre ela uma palavra de que da sua semente nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem olhou para Eva em Gênesis 3:21 descobriu uma mulher cuja nudez o próprio Deus fez questão de cobrir. Muitas mulheres hoje sofrem porque Satanás tenta impelir sobre nós a ideia de que nós não somos o projeto que Deus desenhou na eternidade. E nós mandamos uma mensagem para Satanás dizendo: Ele nos restaurou, Ele resgatou a nossa dignidade, sobre nós pesa uma palavra. Quem olhou para Eva em Gênesis 3:15, descobriu nela uma mulher que teve a sua identidade curada, restaurada pelo poder de uma palavra. Uma palavra determinada por Deus. Quem lê a história de Eva hoje, contempla uma mulher coberta. Coberta por graça, banhada por misericórdia. Uma mulher empoderada. Uma mulher que está debaixo da palavra. A serpente não destrói. Se você está debaixo da palavra, o teu lar ficará de pé. Se você está debaixo da palavra, os projetos que Deus desenhou ao teu respeito vão prosperar em nome de Jesus. E a serpente ainda estará para assistir, porque Deus deixará Satanás ver ele cumprindo ao teu respeito tudo aquilo que ele determinou. Eva se torna uma mulher empoderada. Empoderada porque viveu debaixo de uma palavra. Uma palavra que garantiu-lhe que da semente dela nasceria um que colocaria fim. Porque essa guerra espiritual que nós travamos hoje e vencemos todos os dias. Mas chegará um dia, na eternidade, que finalmente tudo isso será superado em definitivo, em nome de Jesus.
Igualmente, talvez alguém olhe para você na perspectiva passada. Talvez perceba uma mulher caída, cheia de conflitos, uma mulher com crise de identidade, uma mulher cheia de traumas e frustrações, uma mulher vazia internamente, se questionando o porquê da própria existência. Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Uma mulher fragilizada por ter ouvido a serpente. Uma mulher, de repente, enfraquecida por algumas falhas que cometeu ao longo de uma vida. Mas, nessa mensagem, eu te convido a se olhar na perspectiva de um espelho do céu. Porque na perspectiva do céu, existe uma expectativa de vida para você. Em Cristo, há uma promessa de restauração para a sua história, garantindo-lhe que todos os projetos de Satanás são aniquilados debaixo da autoridade do Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, aquele que se entregou no Calvário para cumprir a promessa que Deus fez a Eva, a crente que Deus restaurou e sobre ela determinou uma palavra. A Bíblia diz que o adversário, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Satanás olha para você e de repente ele grite, morte. Deus olha para você hoje e declara vida. Satanás olha para você e grita dor, depressão, angústia. Deus olha para você hoje e declara restauração. Satanás olha para sua vida hoje e de repente o desejo dele, segundo a Bíblia, é minar, destruir, aniquilar, extinguir toda expectativa de vida. Ah, eu vou sonhar para quê? Vou esperar o quê? Vou realizar o quê? Ah, esse projeto aí dizem que é de Deus para mim. Ah, nem... O interesse de Satanás é minar as nossas forças. É minar as tuas forças e te enganar a respeito da sua própria identidade. Isso causará o quê? Causará medo, debilidade, fraqueza. Mas Deus olha dos céus para ti e Ele declara: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões. Com a descida de Cristo à terra, com a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, porque Ele mesmo declara, em minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse, capítulo de número 1. Cristo, aquele nascido da semente da mulher, com a descida dele à terra para efetivar a promessa de Deus na vida de Eva. Quem olha hoje para o legado deixado por Eva, não vê mais uma mulher destruída e sem expectativa de futuro. Vê nela aquela cuja semente nascera o Salvador do mundo. Quem olha para a história de Eva, reconhece nela uma mulher cuja semente, Jesus Cristo, mudou a nossa sorte. Quem olha para a história de Eva, vê nela, sim, uma mulher que falhou. Eva falhou. Mas a misericórdia divina restaurou sua sorte, empoderando-lhe pelo poder de uma palavra da boca de Deus. Quem olha para Eva, vê que em Deus há possibilidade de restauração, a possibilidade de continuidade. Quem olha para a história de Eva, vê que
que Deus empodera pelo poder da sua palavra e dá chance de que nós possamos levantar de onde nós caímos e nós possamos continuar, porque a queda não é para você estagnar. A queda talvez seja para você olhar para os seus caminhos e refazer a sua história. E permitir que Deus lhe dê um banho de graça, misericórdia, e você possa avançar. Avance! Eu sei que, amadas, essa é a nossa live número 1 do aquecimento do curso Empoderadas por uma Palavra. E eu quero falar para você que o Empoderadas por uma Palavra será um curso online com 20 encontros, cujas aulas serão online e as inscrições já estão abertas. Nestas 20 aulas, nós trataremos acerca da vida de algumas mulheres que foram empoderadas pelo poder de uma palavra do céu. Cada aula terá um esboço expositivo acerca da vida de cada mulher. Especialmente para você que prega, que atende mulheres, que lidera mulheres, com certeza estas 20 aulas te darão informações, te darão conteúdos riquíssimos, que ajudarão de modo substancial na elaboração de sermões acerca das mulheres da Bíblia. Nós teremos um grupo específico no WhatsApp para a interação entre as inscritas e a administração desse curso. E eu espero encontrar muitas dessas queridas lá no nosso grupo. Assim como o nosso curso anterior, que algumas aqui fazem parte, um curso que está sendo muito proveitoso, com a participação assim de centenas de mulheres de vários países do mundo. Eu espero te encontrar no curso Empoderadas. E eu espero te encontrar em alguns dos grupos que nós teremos nesse curso. Para maiores informações, eu postarei o link de inscrições. Nesse vídeo aqui abaixo eu postarei. E ao clicar no link, você será redirecionada para o contato das inscrições. Espero vocês, novas inscritas do curso Empoderadas, Mulheres Empoderadas pela Palavra. E já, de certa forma assim, já me despedindo, eu preciso dizer algo pra você nessa minha despedida aqui dessa live, porque pensa, o crente aqui fala muito. Nos despedindo, eu preciso dizer pra você que, olhando para trás, numa perspectiva fornecida agora pela cruz, pela ressurreição e pela promessa do encontro real com Cristo na eternidade, conclui-se que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para desistir, não é verdade? Tinha tudo para viver sem expectativas, tinha tudo para não servir o reino, tinha tudo para trilhar o caminho da morte. Porém, se não fosse o porém de Deus, porém, a expectativa mudou quando sobre nós Cristo impetrou o poder da sua palavra, e aquela que antes era tida apenas como uma mulher fragilizada pelas agruras da vida, em Cristo agora trata-se de uma mulher restaurada, empoderada, não empoderada pelos conceitos humanos, pelos conceitos terrenos, mas empoderadas pelo poder de Deus que atravessa o mundo terreno e alcança a eternidade. Uma mulher empoderada pela palavra, a palavra que pesa sobre ela. Deus prometeu a Eva que da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quem olha hoje para a história da mulher,
percebe que os planos da serpente podem até interferir no início da trajetória. Porém, os planos da serpente, escuta bem, crente, escuta bem, os planos da serpente não podem interferir no destino final. Porque a última palavra vem de Deus. E os planos da serpente jamais poderão alterar. Oh, glória! Aquilo que Deus determinou ao nosso respeito. E se nós estamos debaixo de uma palavra proferida por Deus, isso sim que é empoderamento. Isso sim é empoderamento. A mulher que está debaixo desta palavra, esta sim é uma mulher empoderada, que sabe que o adversário pode até tentar interferir no nosso começo, mas é a palavra de Deus que determina o nosso final. Porque os planos da serpente jamais poderão alterar aquilo que Deus determinou ao nosso respeito. Os planos da serpente, deixa eu repetir para você. Os planos da serpente jamais poderão alterar aquilo que Deus determinou ao nosso respeito. Os planos da serpente jamais poderão alterar aquilo que Deus determinou ao teu respeito. Você crê nisso? Mulher empoderada por uma palavra. Eu te espero clicando no link das inscrições aqui abaixo. E nós vamos nos despedir orando ao Senhor. Eu quero ser grata a Jesus pela tua vida, pela vida de cada preciosa, de cada precioso que está nos acompanhando nesta live de lançamento do nosso curso Empoderadas por uma Palavra. Quero ser grata a Jesus pela tua vida. Quero externar minha gratidão e orar ao Senhor para que Ele derrame sobre você a consciência de que pela palavra você já é mais que vencedor, mais que vencedora. Amém? Vamos orar juntos? Feche os teus olhos se você puder. Deus Pai, nós te somos gratos pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, que estão conosco, Pai, nesta oportunidade. Deus, eu quero te ser grata pela vida de cada pessoa que está assistindo esta live ao vivo. Mas eu quero te ser grata também pela vida dos queridos e das queridas que assistirão esta live gravada. E eu quero, Deus, te agradecer. Porque, Deus, quem investiria em quem não tem condição de nada? Eu quero te agradecer, Deus, porque quem acreditaria em alguém que tem tudo para fazer o que é correto, mas às vezes comete uma falha? Eu quero te ser grata pelo teu poder restaurador sobre a vida de pessoas, Deus, que receberam tudo para trilhar o caminho da vida, escolher o caminho da morte, mas a tua misericórdia alcançou, como alcançou a vida de Eva. Deus, a nossa história era para ser uma história de destruição. Era para termos o rótulo de perdedoras, de destruídas, de fragilizadas, de aniquiladas. Mas restaurastes a nossa história em Cristo. Restauraste a nossa sorte. E nos deste poder. Não permitiste que a serpente tivesse uma aliança conosco, mas tu determinaste uma inimizade, uma separação entre a mulher e a serpente. E estabeleceste que aquele ventre
que geraria com dor. Agora é um ventre que é honrado, porque desse ventre nasceu não qualquer um, mas nasceu o Salvador do mundo, aquele que restaurou a nossa história, que nos garante o acesso à tua presença. E nós te somos gratos. Essa nossa oração nesta noite, ou na vida de quem está assistindo durante o dia, é uma oração de gratidão, Deus. Gratidão por quem tu és. Tu és um Deus restaurador, em quem nós podemos confiar a nossa vida. Deus, se porventura tiver alguém aí assistindo que está destruído, desanimado, desanimada pelas afrontas da serpente, pelas fragilidades ocasionadas por alguma conduta de afastamento da tua presença, eu quero pedir que a tua graça abrace esta pessoa e que esta pessoa entenda que em ti há restauração, que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque os projetos da serpente não são maiores que os teus projetos para a nossa vida. Porque os planos da serpente não perpetuarão, porque a última palavra vem da boca de Deus, e tu és aquele que aniquila todo o projeto da serpente ao nosso respeito, e nós te adoramos e nós nos colocamos à tua disposição, porque nós não somos mulheres fragilizadas, nós somos mulheres empoderadas pelo poder da tua palavra e por aquilo que Cristo determinou a respeito de nós. Deus, muito obrigado por ter honrado a mulher, por ter restaurado a mulher e por ter restaurado a nossa sorte e ter nos dado o verdadeiro empoderamento que só pode vir de ti. Deus, muito obrigado. Nós te somos gratos e nós te adoramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo lindo! Eu te espero na nossa aula do curso Empoderadas por uma Palavra. Gratidão. Muita gratidão pela tua paciência, pela tua audiência, pelo teu carinho. E saiba, você é empoderada. Você é mulher empoderada. Empoderada pelo poder da palavra que sai da boca de Deus. Os planos da serpente jamais poderão aniquilar ou alterar aquilo que Deus determinou a respeito da tua vida. Meu beijo, meu abraço e o meu carinho para você. Nós nos encontraremos aí. Até. Beijão para você, meu carinho.